In other words, according to the Bible, we should be able to understand the science behind the miracles. And the greatest miracle of them all was the parting of the sea. Após a morte dos primogênitos, o faraó permitiu a partida dos israelitas. Porém mudou de ideia e mandou persegui-los até eles se verem acuados na praia. O texto hebraico chama esse mar de Yam Suf. Foi lá que o milagre aconteceu. O mar se abriu. Os israelitas atravessaram-no em segurança. E a seguir as águas voltaram engolindo o exército egípcio, virando carruagens e afogando soldados e cavalos. Durante anos, os exploradores procuraram indícios do mar que se abriu. Montaram buscas arqueológicas subaquáticas, procurando carruagens, espadas, quaisquer indícios do exército egípcio afogado. Existe a teoria de que uma enorme plataforma marítima se elevou do leito do mar em uma tempestade e ficou exposta por algum tempo, dando passagem para os israelitas. Mas a busca sempre foi infrutífera. Quem imaginaria que, em vez de mergulhar, eles deviam dirigir? O problema é que Yam Suf, o lugar onde Moisés dividiu as águas, foi mal traduzido durante anos como Mar Vermelho, quando, na verdade, a tradução correta é Mar de Juncos. Os juncos crescem em água doce, não salgada, em lagos, não em oceanos. Devíamos, então, procurar um lago. Mas a qual lago a Bíblia se refere ao descrever a abertura do Mar de Juncos? Examinando nossa data para o Êxodo, rastreamos um antigo objeto que registrava a localização precisa do Yam Suf. Ele também nos deu a primeira prova arqueológica de que o mar se abriu. Achamos em um monumento de granito uma inscrição hieróglifa que contava a história inteira do Êxodo sob o ponto de vista do faraó. A Bíblia chama Moisés de rei. Nesta pedra, Moisés foi chamado de príncipe do deserto. A Bíblia chama os judeus de povo de Deus. E o granito os chamou de povo do mal. Por fim, o granito corroborou o milagre da abertura do mar. O símbolo podia ser lido por qualquer pessoa. 3 ondas e 2 facas. O mar cortado. The 3 water signs, one on top of the other, is typically used to apply to different types of bodies of water. It can apply to the Nile, can apply to a marsh, can apply to the sea. But what is not so common is when you have that word in combination with these 2 knives. The fact that you have these 2 knives associated with it would suggest that this is water that is cut, water that is divided. This might be an allusion to the waters that the Red Sea or the Reed Sea were divided in Exodus chapter 14. Oh, I see it. Para melhor examinar o texto, tiramos um molde em gesso. E descobrimos que os hieróglifos mencionavam mais do que a divisão do mar. A inscrição falava de um local específico, vizinho ao ponto onde o mar se abriu. Chamava-se Piharote.
E como os arqueólogos sabiam exatamente onde ficava, isso nos permitiu encontrar finalmente Yam Suf, o lugar onde a Bíblia afirma que o mar se abriu dando passagem segura para os judeus. E a história do mundo mudou para sempre. It's an ancient lake that survived until the 1850s. When the Suez Canal was put in, this ancient lake finally died. Professor Manfred Bitak, after conducting thorough study of this area, proposed that this lake was known to the Egyptians as Patufi, the marshland, the marshy sea. And the word Tuf, Egyptian word for reeds, is the same word as Suf in Hebrew. So that Yam Suf, he suggested, was a name derived from this body of water. Now, it's called the El Balach Lake. Lago El Bala. Em hebraico significa o lago onde Deus destruiu. Sob a constante vigilância das autoridades egípcias, nós fomos ao lago El Bala, o local exato em que um dos maiores milagres da Bíblia supostamente teve lugar. Vestígios de sal e juncos testemunhavam o fato de que um dia a água salgada do Mediterrâneo tinha se misturado aqui com a água doce do lago de El Bala. Behind me is what's left of Lake Bala. You can see the salt marshes, you can see the reeds. This whole entire area was one big lake or sea. But because of the Suez Canal, today you can literally walk or drive through the sea of reeds. One of the problems most people have today is they pull out a map and they try to find out where were these places that the Bible's talking about. But you can't use a modern day map. You have to use a map that's 3,000 years older. And we are working on this by taking satellite images where we can actually see the depressions from ancient lakes. And so we can actually begin to understand what the northeastern delta of Egypt was like 3,500 years ago. Identificar a localização precisa do Yam Suf significa que podemos finalmente explicar o milagre da divisão do mar. Esta foto de satélite demonstra com clareza que o lago El Bala fica perto do delta do Nilo, onde o lodo se acumula e esboroa de tempos em tempos. Quando o faraó perseguiu os israelitas até as margens do lago El Bala, a atividade sísmica que provocara as 10 pragas e a erupção do Santorini fez o delta começar a deslizar Mediterrâneo adentro. À medida que milhões de toneladas de terra se movimentavam, a placa africana, que a essa altura se livrara da outra placa, deve ter se elevado cerca de 1 metro ou 1,5 metros. Em outras palavras, o mar se abriu. A água deve ter jorrado em cascatas, secando fossas e vales, e criando uma passagem seca e segura para os israelitas atravessarem. At this point, further seismic activity or another collapse of the delta would have sent a major tsunami crashing against the coast. We get some glimpse of these tidal waves in Turkey, where they carved out channeled scab lands 30 miles inland. And in order to do that at the shore, it would have had to be more than half as high, these waves, as the Empire State Building. And that's exactly the description that we do have in the Bible. Se o tsunami invadisse 12 quilômetros de terra, já teria atingido o lago El Bala e engolido o exército egípcio. A essa altura, segundo a Bíblia, os israelitas já se achavam fora do alcance das ondas.
Como sabemos, muitas pessoas que seguiram Moisés através da passagem aberta no mar e mais tarde até o Monte Sinai, não seguiram o profeta até a terra prometida. Embarcaram em navios e fizeram seu êxodo particular até a Grécia. E por que ninguém percebeu? Porque ninguém pensou em procurar na Grécia provas de algo que acontecera no Egito. Na verdade, até recentemente, havia poucos indícios arqueológicos de algum contato entre a civilização minoana e o Egito na época de Moisés. Tudo isso mudou depois de duas grandes descobertas. A primeira foi em 1972, quando, escavando as cinzas de Santorini, os arqueólogos fizeram uma estonteante descoberta, ligando essa área com o Êxodo. Encontraram paredes com pinturas incomuns de estilo minoano. Surpreendentemente, entre elas havia um mapa mostrando uma grande viagem do Egito à Grécia. The whole scene may be considered as the earliest, the oldest map in the world. O mapa é maravilhoso. As cores, sendo tão vibrantes hoje como eram há 3 milênios e meio, mostra uma jornada épica do Egito a Santorini. A viagem está completa com uma terrível tempestade no mar. Examinando com atenção, vemos que os navegantes passaram pela fauna do Egito e pelas palmeiras do delta do Nilo. O mapa seguia o rio terra adentro e acabava em uma cidade encantada, em uma espécie de ilha fluvial. A misteriosa cidade achava-se cercada por altas muralhas, tendo casas de vários andares, damas elegantes espiando de altos terraços e um belo porto. Na época, havia apenas um porto no Egito que se encaixava nesse mapa: a fabulosa Avaris. Até fins do século XX, nunca houve prova arqueológica de qualquer contato entre Avaris e os minoanos de Santorini. Mas em 1992, pinturas minoanas perfeitamente preservadas foram descobertas em Avaris. Isso prova que nos tempos bíblicos, essa cidade era habitada não só por israelitas, mas também por gregos. Most people do not realize that there was not only contact between the Minoan world and the Egyptians, it was very intense contact. Contact in trade, contact in ideas. We have the Egyptians referring to the Minoans as the only other civilization that they consider civilized. It was not a military presence in Egypt. It was actually a trade presence. Agora sabíamos que houve grande proximidade entre a Grécia e o Egito na época do Êxodo. Desse modo, era bastante razoável presumir que, em parte, os seguidores de Moisés viessem da antiga Grécia. E era possível que alguns deles tivessem voltado à Grécia depois do Êxodo. A Bíblia diz que Moisés e seus seguidores deixaram o Egito com grande quantidade de armas e ouro egípcio. Agora, 3.500 anos depois, haveria alguma chance de encontrar armas israelitas e tesouros egípcios na Grécia? Esta é Micenas, a 50 quilômetros da costa no continente grego. Em 1876, o famoso arqueólogo Hiram Schliemann, que achou Troia, fez uma descoberta notável em Micenas. Aqui, ele encontrou tumbas de 3.500 anos. Eram tumbas excepcionais, com longas colunas que sustentavam tetos abobadados.
foram construídas nas faldas de uma montanha com um formato de pirâmide. E para nossa surpresa, continham um tesouro em espadas e ouro egípcio. Schliemann imaginou que o ouro pertencera a Agamenon, aquele que chefiou a guerra contra Troia por causa da bela Helena. Mas os cientistas logo descobriram que as pessoas enterradas nessas tumbas viveram 300 anos antes de Agamenon. Viveram em cerca de 1500 antes de Cristo. Será que aqui jaziam alguns seguidores de Moisés? A resposta estava nas lápides instaladas no alto das câmaras mortuárias. O significado das imagens nessas lápides nunca fora decifrado até então. If you ask scholars, what is it? They say, well, it looks like a hunt, but there's no animal. Or it looks like a battle, but there's no two people fighting. Let's look at it and let's see what in fact do the grave stelae of Mycenae actually testify to if we just look at it very simply, without any prejudice and without any preconceptions. I almost want to whisper some kind of secret because nobody realizes that they have a 3,500-year-old movie, if you will, 3 frames of the parting of the sea. And they don't know it. They don't know it, but look at it. Just look at it. It's so clear. Frame number 1, you see waves on top and waves on the bottom. You actually literally see the parting of the sea. And this guy is on a chariot chasing Moses, who's holding a staff. That's frame number 1. And right over here, you have frame number 2 in the movie. The water is gathering into whirlpools. And look what's happened over here. Everybody thinks the man with the staff is the loser, but he's actually turned around. He's turned around. He's facing his enemy. He's occupying higher ground, and this guy is occupying lower ground. And look, there's walls of water coming. And in the 3rd frame, which is in another museum, even more hidden, you see this guy's been overturned, the water is engulfing them, the horses are upended, and the story is complete. But what do the Mas o que experts say? dizem os peritos? In this very example, the options can be mainly 2. Either he is a warrior in a battle scene, and he's the enemy, he's chasing the enemy, and the enemy is trying to escape holding his sword. And the second option may be the chariot race scene. So this guy is, this is kind of an ancient Olympics. This guy is an official, and this guy is racing around. He is bearing a sword as well. And he's holding a sword. This doesn't look like much of a sword. It looks more like a staff to me. Yes, in this case, it's an abstract depiction. It's not a naturalistic depiction. So we cannot say much. To understand what's going on here, all you have to do is actually take this 3D image, which has been flattened out, and just pull it out. Just pull it out. And what you get is the biblical story. Ao juntarmos as 3 lápides, nós vimos exatamente o que está descrito no livro do Êxodo. Um guerreiro na carruagem perseguindo Moisés através do mar dividido. A seguir, Moisés se vira e enfrenta o perseguidor. Muralhas de água se erguem e caem sobre os egípcios. E por fim, guerreiro, carruagem e cavalos são engolidos pela água. Aqui tínhamos esculpido em pedra um relato visual da história bíblica, sem dúvida datando do tempo de Moisés e do Êxodo.
As atividades sísmicas que provocaram a passagem pelo mar também acenderam línguas de fogo nessa área rica em gás e petróleo. O que Moisés e seus adeptos viram, justamente como diz a Bíblia, foi uma coluna de fumaça de dia e uma coluna de fogo à noite, conclamando-os para o deserto. Se é que interpretamos os indícios corretamente e acertamos a localização do mar dividido, podíamos agora entender as distâncias citadas na Bíblia. Talvez até pudéssemos encontrar o lendário Monte Sinai, onde, segundo as Escrituras, Deus revelou-se a Moisés. Muitos acham que identificar o Monte Sinai é essencial para corroborar a história bíblica. Por milênios, aventureiros vêm tentando encontrar essa misteriosa montanha e sempre acabam chegando ao lugar errado. O Monte Sinai mais popular ficava onde se erguia o mosteiro do século III. Era um lugar alto no sul da península e muito procurado pelos turistas. Mas havia um problema com o local. Ele não se encaixava em nenhum relato da Bíblia. Ficava muito afastado da rota Trans-Sinai e mais afastado ainda da terra de Israel, aonde os israelitas queriam chegar. Não existia um só terraço que acomodasse milhares de israelitas, e como a montanha era de granito, o pasto era pouquíssimo, incapaz de sustentar rebanhos. E não havia água suficiente. Então, onde ficaria a montanha de Deus? Acompanhando a rota de Moisés no deserto, vimos apenas 4 caminhos que os israelitas podiam ter seguido. Um ao norte, outro ao sul e mais 2 centrais. A Bíblia especificamente diz que não foi a rota norte. A geografia eliminou a rota sul. Restavam as centrais que se juntavam para formar uma só e conduziam à terra prometida. It's the only road that is passable because to the south of the road there are treacherous mountains. And to the north there is arid desert, sand dunes. And this road is an ancient road. There are water systems all along it. And that was the road on which Moses would have fled for his life from Egypt. And is the road that he would have taken back, finally leading the Israelites out to Revelation on Mount Sinai. A Bíblia fornece 3 coordenadas do Monte Sinai. Primeiro, de acordo com o itinerário bíblico, o Sinai fica a 14 dias de um lugar chamado Elim. Hoje, Elim é identificado como um ponto ao sul do lago El-Balá e ainda é chamado de Fonte de Moisés. Se aquela multidão de gente não podia ir além de 15 quilômetros por dia, podemos então delimitar um arco a partir de Elim, levando-nos por 210 quilômetros deserto adentro. Isso nos deu a primeira coordenada. O livro do Êxodo afirma que Deus apareceu pela primeira vez a Moisés em uma sarça ardente no Monte Sinai. At the time, Moses was tending his Midianite father-in-law's flocks. Mount Sinai, therefore, has to be within flock grazing distance of Midianite territory. Aqui os arqueólogos encontraram vestígios de rebanhos e até de pinturas parietais midianitas. Se Moisés apacentava rebanhos midianitas no Sinai,
Este era o único lugar onde ele podia ter acampado. Segundo os costumes locais de pastagem, o Monte Sinai não podia estar a mais de 45 quilômetros de Timna. Agora tínhamos a segunda coordenada. The final biblical coordinate in the search for Mount Sinai appears in Deuteronomy 1:2. It states that the mountain of God is an 11-day journey from a place called Kadesh Barnea. Hoje quase todos os arqueólogos identificam Kadesh Barnea com o oásis de Tel El-Gudirat no centro-norte do Sinai. Usando 15 quilômetros por dia como medida, podemos desenhar nosso último arco no deserto a 165 quilômetros de Kadesh Barnea. Restou então uma pequena área que se encaixava nas coordenadas bíblicas. Mesmo assim, embora a área fosse pequena, havia muitas montanhas. Mas existia uma pista que talvez nos ajudasse a encontrar o Sinai definitivo. O livro do Êxodo chama o Monte Sinai de Montanha Sagrada. Todas as montanhas sagradas de deserto são marcadas por santuários de pedra a céu aberto. Yeah, what are those? They look like little excavations. That's amazing. Em toda a área, existia apenas uma montanha cercada de santuários. Hoje o nome dessa montanha é Jebel Hashem El Tarif. Embora toda a área ficasse em plena zona militar, fomos até lá. Esta montanha encaixava-se perfeitamente com os dados do Monte Sinai. Era cercada por um grande platô que acomodaria facilmente milhares de israelitas. Também era bastante acessível e ficava na rota principal Trans-Sinai, que hoje segue a topografia da antiga rota. The mountain is not very high, it's only about 200 meters above the plateau, but it is very conspicuous. You can see it from a distance. And the unique point is that it is surrounded by actually the largest concentration of open-air sanctuaries that we know today in the desert. Se estivéssemos certos, há 3.500 anos Moisés escalou esta montanha e lá no pico recebeu os 10 mandamentos. Mas não podemos ir além deste ponto. A presença de nossos câmeras incomodava demais a zona militar. O exército egípcio proibiu-nos de prosseguir. Não podemos escalar a montanha nem confirmar nossa teoria de que este era o Sinai. Mas voltamos sem a equipe, armados apenas de uma pequena câmera. Precisávamos chegar ao topo e achar provas de que essa era a montanha onde Moisés recebera os mandamentos de Deus. O que seria necessário para provar que este era o Sinai? A Bíblia afirma que o Monte Sinai tem características únicas. Se fosse aqui, deveríamos encontrar uma grande fenda e uma plataforma natural, onde Moisés ficava quando se dirigia ao povo. Sendo uma montanha sagrada, devia contar com túmulos de homens santos no pico. E devia ter sinais de que existia uma fonte de água, uma característica extremamente rara que, segundo a Bíblia, destacava o Sinai de outras montanhas do deserto. Quando chegamos ao pico, encontramos tudo como esperávamos.
A fenda dava para um anfiteatro natural. Daqui, a voz de Moisés seria ouvida por todos. E ali estavam os sítios mortuários. Each one is a circle of about 6 meters in diameter, and they are built in the shape of a platform, each one. You can see the burial cell, and the burial cell nicely built and roofed. E o mais raro. You see the white stuff? Aparentemente, aqui no pico havia uma fonte. This is a Traventine, which means an accumulation of calcium under wet conditions that indicate an ancient spring. Finding it on the mountain top is quite unusual. The remains of a real ancient spring. Yeah. This is quite unique here. Todos os indícios apontavam que esta montanha era o Monte Sinai, onde, de acordo com a Bíblia, revelou-se a palavra de Deus que ficou gravada a fogo em nossa mente. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Não adorarás outro Deus ante a minha face. Não farás imagem esculpida nem figura nenhuma. Não pronuncies o nome de Deus, teu Senhor, em vão. Lembra-te do dia de sábado e santifica-o. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não darás falso testemunho contra teu vizinho. Nem terás inveja da casa do vizinho. Não cobiçarás a mulher do vizinho. De acordo com a Bíblia, Moisés escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra e guardou-as em uma caixa de ouro, a Arca da Aliança. Depois ele construiu um templo portátil na base da montanha, um tabernáculo, lugar de adoração ao Deus de Israel e lar da Sagrada Arca. O modelo do Santo Tabernáculo foi recriado segundo as exatas especificações promovidas no livro do Êxodo. Na época do Êxodo, quando alguém se aproximava da entrada, encontrava um véu de 7 metros de altura. De acordo com fontes antigas, o véu era decorado com leões alados ou grifos, figuras geralmente associadas à Grécia Antiga. Só os sacerdotes tinham permissão de entrar. Ali dentro havia um altar de 4,5 metros de altura para o sacrifício de animais. Segundo o ritual, os sacerdotes conduziam os animais pela rampa. E o sangue do sacrifício untava os adornos do altar. Mais ao fundo ficava o tabernáculo, a casa de Deus. Apenas Moisés, o irmão de Arão e os filhos deste podiam entrar. Dentro, além de rica tapeçaria decorada com grifos, havia objetos rituais de ouro. E por último ficava o Santo dos Santos. Dentro havia um único objeto,
o supremo objeto. A Arca da Aliança. Ninguém sabia exatamente como era essa arca. A Bíblia afirma que ela foi desenhada pelo próprio Deus, a fim de guardar os 10 mandamentos. Com base nas descrições do livro do Êxodo, muitos tentaram reconstruí-la completa, com varões de ouro e tampa também de ouro, coroada por pássaros. Seja como for, tratava-se de refinada obra de ourivesaria. Diz a Bíblia que uma tribo chamada Dan ajudou a confeccionar a arca. Seria coincidência o fato de Homero chamar os miceneus de Dânaos? Talvez entre os objetos encontrados por Chilima em Micenas houvesse uma imagem da arca, feita pelos mesmos artesãos que confeccionaram a arca, a fim de guardar os 10 mandamentos. Por um golpe de sorte, entre todos os maravilhosos objetos, havia uma peça sacerdotal que ficara esquecida e fora do catálogo. Até então, os cientistas achavam que era uma peça criativa. Mas nós acreditávamos que fosse uma imagem de 3.500 anos, representando 3 lendários objetos vistos de frente. E agora podíamos ver claramente o santo altar, a rampa do tabernáculo e a Arca da Aliança. Finalmente, sabíamos como era a Arca da Aliança. Mais ainda. Agora sabíamos como eram os objetos sagrados, vistos e venerados por Moisés em santuário indevassável. Até então, a única pessoa que tinha visto de perto tais objetos era Moisés. Beginning of this journey, we asked the question, is the biblical Exodus fact or fiction? I think a compelling case has been made that the Exodus is a historical fact. Here we were shown for the first time ancient hieroglyphics and stone carvings depicting the parting of the sea. We saw the biblical plagues deciphered and the archaeological and geological proof that they actually occurred. We even trekked to the real Mount Sinai. And then, Jakubowicz revealed what is arguably the discovery of the millennium, a gold image of the Ark of the Covenant. But I think we must end our journey, as we started, with a question. Did all this happen as a result of massive geological events triggered by nothing more than nature? Or were the earthquakes, volcanoes, and the tsunamis caused by divine intervention when God decided to free a nation from slavery and forge a new covenant with humanity?